E aí pessoal, quero mostrar para vocês o sistema Old Boy. É um sistema retro games baseado no Batocera, tá? A base dele é o Batocera. Esse aqui é um consolezinho que na verdade ele é um mini PC, é DDR4, mas dá para fazer com outros também. Isso vai depender de quais os jogos que você vai querer rodar. Controlezinho padrão, sem fio, beleza? Vamos ligar ele aqui. E ele funciona exatamente como um console normal mesmo. Vamos aguardar, inicializar. Deixa eu colocar a televisão no canal aqui, né? Porque a televisão não está no canal HDMI. Deixa eu ver aqui como que coloca nessa TV. Ela tem que ficar no canal HDMI, senão não vai funcionar não, ué. Aí agora vai funcionar. Pronto. Vai. Não ia enrolar a guerra, né? Pronto. A televisão estava fora do canal. É isso aí. Vamos aguardar. Vou pegar o controlinho aqui. O sistema é isso. Old Boy. Beleza? Pessoal, se vocês me ajudarem aí com as visualizações, eu vou comprar um equipamento bom para fazer filmagem, porque eu sei que isso aqui fica péssimo, né? Quero arrumar a placa de captura, mas aí não adianta eu fazer um investimento se o canal não der retorno. Porque aquele caso, né? Investimento sem retorno não compensa. Tá fazendo carregamento, vamos aguardar, porque é bastante jogo, cara. Aqui, ó. Todos os jogos. Olha quantos jogos são. Aí, aqui, deixa eu filmar aqui, né? Onde que tá mostrando a quantidade de jogos? Olha só. 18.284 jogos. 18.284 jogos. Aí temos esses sistemas aí, ó. Vamos por ordem, né? Vamos lá. Sinclair Spectrum. Sinclair Spectrum. Peraí que a minha mão tá doendo de ficar segurando aqui. Aí, deixa um jeito mais fácil. Sinclair Spectrum. Sharp X 6800. Dizem que na época que saiu, isso aqui era um computador. Era caríssimo, caríssimo, caríssimo. Wonder Swan Color, que era um portátil, né? Wonder Swan preto e branco. Jogos do Windows, né? Jogos que é os PC Gamers, né? Aí Nintendo Wii, World Heroes, que são aqueles jogos do World Heroes, né? Aí temos também Virtual Boy, que era um videogame que era uma espécie de um óculos, né? Que tinha antigamente. O pessoal usava, diz que dava dor de cabeça. Era 3D e tudo mais, era uma proposta nova. Aí temos, vamos passar mais rápido aqui, né? Vectrex, videogame vetorial, também antigo. Todos os jogos Top Gear, Super Graphics, que era o mesmo PC Engine, PC Engine, né? PC Engine, né? Que é o jeito certo de se pronunciar. Que a versão dele nos Estados Unidos se chamava Super Graphics. Street of Rage, todos os jogos de Street of Rage, Street Fighter, também é coletânea, né? Que são jogos hacks do Super Nintendo CD, né? São algum tipo de acessório que você usa pro Super Nintendo para rodar CD, que tinha um som melhor, né? Som de qualidade de CD. Aí temos aqui todos os jogos do Super Nintendo em português. Todos os jogos do Super Nintendo na língua nativa, normal. Todos os coletânea de jogos aqui de tiro, né? Jogo de navinha e tudo mais. Que também jogo de navinha vertical, né? As máquinas verticais. Esse aqui é um Sega SG-1000. Era um
um videogame da Sega, antecessor do Master System. Sega CD, que era um acessório barra videogame, né, que saiu para a Sega na época. Temos Sega 32X também, outro acessório que saiu para o Mega Drive, né, da Sega. Temos o Skunk, né, que são os jogos de computador. Temos o Sega Saturn, que era um rival, né, do PlayStation 1. Todos os jogos que tem a coletânea aqui do Samurai Shadow. Jogos de corrida, coletânea também. Jogos do PS1. Tem bastante coisa. São jogos minis do PSP. Jogos de PSP. Jogos de PlayStation 2. Tem muito jogo traduzido. Aqui é o Doom, né? Port do Doom, PC. Jogos de Pokémon Mini, portátil. Aqui é o Pico, que era um videogame da Sega também voltado para o público infantil, né? TurboGrafx CD, né? Que era a versão do PC Engine, voltado para CD também. Aqui são os jogos de PC Engine. E aqui também são a coletânea, né, de jogos de beat'em up. Aqui Neo Geo Pocket Color, que é o portátil da Neo Geo que saiu. E o antecessor dele aqui, que era o Neo Geo Pocket preto e branco. Aqui do Nintendinho, todos os jogos do Nintendinho em português do Brasil. E aqui também os jogos de Nintendinho na língua nativa, os jogos do Neo Geo CD, jogos do Neo Geo de cartucho, jogos do Nintendo DS, jogos do Fliperama Sega Naomi, né? Jogos do Nintendo 64 Hack, são jogos hack, jogos do Nintendo 64 comum, né? Jogos do Nintendo 64 em português e jogos do Nintendo 64 que são as coletâneas de jogos raros. Aí MSX2, que é PC também, todos os jogos, MSX1, coletânea do Metal Slug, que fliperama também, Sega Model 3, Sega Model 2, coletânea do Mortal Kombat, coletânea do Metroid, hacks do Mega Drive e Mega Drive em inglês, né, dos jogos do Mega Drive CD, Mega Drive em português, que é os jogos Mega Drive comum em inglês, os jogos adultos, né, jogos para o público maior de 18, Master System em português, tem muito jogo aqui da Tectoy que foi exclusivo, jogos do Master System em língua nativa, coletânea de Super Mario. Aqui são várias versões de MAME, né, que são os emuladores de fliperama. Né, vamos passando aqui, jogos do Atari Lynx, que era um portátil, jogos que rodam no Linux. Aqui coletânea do The King of Fighter, coletânea do Killer Instinct, jogos do Atari Jaguar, né, jogos do Intellivision, jogos hack de MAME, né, que são jogos de fliperama, aqueles fliperama de rodoviária. Amstrad GC 4000, um videogame também bem raro. Game Boy Color em português, Game Boy Color língua nativa, Game Boy preto e branco em português, Game Boy Advance em português, Game Boy Advance língua nativa, Game Boy preto e branco língua nativa, Game Gear da Sega, Nintendo GameCube, Game Watch, que são os portáteis também, só coletânea de futebol, jogos de pinball, né, emulador de máquina de fliperama de bolinha, coletânea do Final Fight, Nintendo Disk System, que era um acessório que saiu para Nintendo para jogar com disquete, Final Burn Nell, que são jogos de fliperama, bastante jogo, Sega Dreamcast, que foi o último console que a Sega produziu, coletânea Darkstalker, Daphne, que era um videogame que rodava com Laserdisc, coletânea de jogos de dança, ColecoVision, que era um videogame que
Na época era o mais próximo que tinha de arcade. Channel F, que é o primeiro videogame que saiu na história, né? C64, que é os jogos de PC. Coletânea de jogos de briga de rua. Atomic Wave, que também era os fliperamas dos anos 2000. Atari ST, que era um computador da Atari. Atari 7800, que foi o último Atari que saiu desses Atari normal. Atari 5200, o penúltimo. Atari 2800, 2600, que é o mais comum, que todo mundo conhece. Coletânea Fatal Fury. Amstrad PC, que era outro PC. Amiga CD32, que era um outro computador que o pessoal era bastante caro. A Amiga Commodore 600, o 3DO da Panasonic, que rivalizava lá com o Sega Saturno e o PlayStation 1. Neo Geo System, que são jogos de fliperama da Neo Geo. Jogos da CPS-1, CPS-2, CPS-1, que é máquina de fliperama da Capcom, que está a coletânea dos últimos jogos que você jogou, jogos que você nunca jogou, jogos favoritos e todos os jogos, voltando para o menu inicial, entendeu? Aí eu vou abrir aqui só para você ver aqui a questão dos jogos. Você entra, peraí que eu entrei com o botão errado. Você entra nos jogos, olha lá. Aí tem a lista de jogos, aí você vai escolhendo. Aí você vai escolhendo os jogos, tem uns videozinho preview para você ver o jogo antes de jogar. Aí você gostou do jogo, o que você faz? Você escolhe o jogo, ele vai entrar no jogo. Aí tem aqui a tela de carregamento, vai entrar no jogo, e aí depois você sai do jogo, entendeu? Aí você sai do jogo.